Obrigado, Denise. Bom dia, pessoal. A gente está aqui no segundo dia do Virtual FA Tour. Hoje a gente vai discutir aqui um painel super interessante de discussões sobre o mercado de OEM, tendências, tecnologias, como que a gente pode ajudar vocês nesse caminho da digitalização. E para me acompanhar hoje eu tenho dois grandes amigos, Rony, eu acho que todos vocês conhecem, e o Carlos Eduardo Schmidt, que todo mundo conhece como Schmidt, e os mais íntimos como o Dudu. Eu vou pedir para vocês falar um pouquinho sobre vocês, por favor. Obrigado. Primeiramente, bom dia, Rafael. É um prazer aí enorme estar sendo convidado aí pelo pessoal da automação. Meu nome é Rony, para aqueles que não me conhecem, né? E vai ser uma satisfação, estou muito animado, ansioso para a gente bater esse papo aqui hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí. Bom dia, Schmidt. Bom dia, Rony. Bom dia, Rafa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Muito bacana estar aqui nessa oportunidade junto com vocês, fazendo esse bate-papo, né? Onde a gente vai falar sobre muitos assuntos aí ligados à tecnologia e na perspectiva do fabricante de máquina, né? Que é o segmento que a gente vai tratar hoje nesse nosso bate-papo. Muito obrigado. Muito bem, eu que agradeço. Só para explicar um pouquinho para o pessoal que está vendo a gente vai ter esses painéis e no meio dos painéis nós vamos ter interação com o estúdio número 2, onde que os nossos especialistas eles vão estar apresentando lá as apresentações técnicas. E para começar a aquecer os tambores, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Se a gente falar do mercado de OEM, como vocês estão enxergando a expectativa do mercado de OEM? Legal, Rafa. Acho que bastante interessante esse contexto, né? A gente colocar um pouquinho no contexto que vem acontecendo no mercado de fabricantes de máquinas. E a gente observa aí que os fabricantes de máquina vêm desempenhando muito bem nesses últimos anos, né? Dados da própria ABIMAQ mostram aí uma expectativa de crescimento forte para esse ano de 2021, acima de 20%, né? A utilização da capacidade produtiva dos OEMs acima de 80%, e muito pautado tanto no mercado interno quanto nas exportações, no mercado externo. E o mercado externo especificamente aí com destaque para a América Latina e para a China. Então é um segmento que vem desempenhando bem e as expectativas continuam muito boas aí para os próximos tempos. Queria fazer uma observação, Rafa e Schmidt. Eu acho que uma coisa também importante que a gente percebeu nesses últimos tempos, né? Talvez, se nós pegarmos aí talvez 6, 7 anos atrás, um pouco, nós vimos que o mercado de fabricantes de máquinas ele teve uma dificuldade muito grande nesse tempo, né? Existia discussão sobre falta de competitividade para os fabricantes de máquinas aqui no Brasil, né? Existia um efeito que as pessoas sempre falavam, que aqui no Brasil nós tínhamos um problema muito grande de desindustrialização, etc. e tal, né? E a gente começou a perceber que, claro, o fator cambial ele foi um fator muito importante para os fabricantes de máquinas. Ou seja, o fabricante de máquina voltou a ser competitivo lá fora, né? Então esse dado que o Schmidt trouxe agora é até interessante porque mostra, claro, que nesses últimos 2 anos, principalmente, né, a gente teve uma recuperação muito grande do setor de máquinas, né? E ele trouxe esse ponto da capacidade hoje dos fabricantes de máquinas de mais 80%, nós já tivemos cenários, por exemplo, de capacidades instaladas dos fabricantes de 60%, de 50%, realmente uma crise muito grande, onde tem discussões muito próximas aí com a ABIMAQ, né, nesse setor. Então eu acho que isso mostra uma recuperação muito grande desse setor de fabricantes de máquinas. Para a gente foi algo está sendo muito importante essa evolução do setor. Realmente tem sido bastante importante. E acho que a gente consegue, de certa forma também, isso que o Rony colocou, nesse contexto macroeconômico, sem dúvida, tem corroborado para que essa situação aconteça e a gente tem expectativa que ela continue numa crescente, né? Muito bom. Legal. Se vocês falaram de 7 anos atrás, se a gente pegar um passado um pouco próximo, o Covid trouxe uma complexidade gigantesca para todo mundo, inclusive para esse mercado. Sim. Se a gente pegar os desafios que os OEMs têm agora nesse momento, quais que são os desafios que vocês acham que eles estão passando? Qual que é o que a gente consegue colaborar com eles? Legal. Eu acho que é importante eu queria começar essa nossa discussão aqui, esse bate-papo, que é esse o grande propósito da nossa conversa aqui, né? A gente falar, principalmente quando acho que toda escola de vendas, ela te coloca sempre 3 pilares no início para que você realmente comece a desempenhar uma função de um vendedor, né? Primeira coisa que eu sempre falo é o seguinte: conheça teu cliente. Segundo conheça o teu produto. O terceiro venda valor.
Então, isso basicamente é tudo aquilo que o vendedor começa como premissa quando vai sair para o mercado, né? A gente discute bastante isso. E aí, quando a gente pega principalmente esse pilar do vender o valor, né? Porque nós entendemos que conhecer o cliente, conhecer o produto é um pouco de premissa, né? Agora, a partir do momento que eu já conheço meu produto, eu penso o seguinte, como que eu vendo valor para esses caras, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade hoje que as pessoas, talvez aquilo que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade para levar para o mercado. Né? Então a gente vê, principalmente na questão de vender o valor, é aquilo que eu possa, de alguma forma, seduzir o meu cliente final. Então, a gente sempre comenta o seguinte, não adianta nós aqui, como Siemens, termos os melhores produtos, termos as melhores plataformas, se de alguma forma os nossos clientes não conseguem levar isso para os clientes finais. Eu acho que essa é o principal chave da questão, né? E além de outros componentes, claro, que a gente sempre discute muito aqui, que é cada vez mais o cliente ter uma máquina eficiente. Eu acho que isso realmente todos eles querem ter uma máquina cada vez mais eficiente, uma máquina cada vez que traga muito mais confiabilidade e segurança. Eu acho que isso é algo que nós podemos trabalhar para ajudar os nossos parceiros. E uma coisa que talvez está sendo mais discutido agora, que nós inclusive já tivemos a oportunidade de bater muito papo sobre isso, que é a questão conectividade. Então, a parte de conectividade é aquilo que chama a atenção dos nossos clientes. A gente tem visto hoje que cada vez mais as pessoas e as empresas, elas têm tomado as suas decisões a partir da aquisição de dados. Então, dados têm feito com que as pessoas tomem as suas decisões. Então, acho que isso que tem cada vez mais os fabricantes de máquinas fornecido isso, né? A gente até fez um paralelo na discussão, outro dia com nossa equipe de vendas, e a gente falou um pouco de o que motiva as pessoas quando compra algo. E aí a gente trouxe um pouco da discussão em função de um carro. Hoje, quando você vai fazer uma aquisição de um carro, talvez em algum momento, aquela discussão que nós tínhamos da aquisição do carro seria em função de uma parte de o carro com maior motorização, o carro com mais acessórios, etc. e tal. Hoje, talvez, é aquele que possua a maior conectividade. Talvez as pessoas hoje entrem no veículo e já perguntam, tem conectividade com Apple, tem conectividade com Android, aquela história toda, Exatamente. Né? Então, talvez a gente comece a entrar num cenário onde o cliente final, ele vai chegar para o fabricante de máquina e vai dizer o seguinte, o que tua máquina tem de conectividade? Qual que são os acessórios que a tua máquina, às vezes, ele pode trazer? Então, isso eu acho que é algo desafiador. Então essa foi um pouco desse questionamento, né? O que ele vê de desafio e tá aí vê um pouco do que motiva a gente para ajudar eles nesse dia a dia, né? Acho que é um pouco desse contexto, né? Exatamente, Rony. E Rony, você lembrou um negócio super importante sobre o tema de conectividade, falou de carro, e eu me lembrei de um tópico que é super importante hoje, nos dias de hoje, que é o tema da IHM. E a IHM sempre, na história da máquina, era um custo, era o mínimo possível, o menor possível, só para mostrar aquele básico de informações, e cada vez mais a experiência do usuário é muito importante numa máquina. Então, como que aquele usuário consegue interagir com aquele equipamento, como é que ele consegue ter as informações que ele precisa, ter o feedback, às vezes até questão de produtividade, análise de dados naquele próprio equipamento, naquela IHM, né? Como é que vocês enxergam isso no mercado de OEMs? Uhum. Não, sem dúvida, acho que esse ponto que você trouxe, Rafa, acho que o protagonismo da IHM, né, dentro da máquina, ele aumentou assim exponencialmente, né, porque hoje a IHM deixou de ser apenas um visualizador de variáveis e ela passou a ter um papel com várias outras funcionalidades, por exemplo, até processamento, né, a utilização de aplicativos, porque ela é um dispositivo também Edge, né, e ela passou então a ter um papel muito mais importante, é o principal interface com o usuário, é ali que está a experiência com o usuário, o operador da máquina. Então, é mais um ponto aí que traz esse protagonismo da IHM dentro do contexto da máquina. Muito bom, muito bom. Sensacional. E só completando aquilo que você falou, você vai chegar numa loja de carro para comprar um carro, você vai querer saber se ela conecta com Android, se a tela é grande, se tem as informações que você precisa ali. É a mesma coisa no fabricante de máquina, né? Ele quer que o usuário final ele vai querer ter todas essas informações e ter a disponibilidade dos dados em todos os lugares. E para conseguir explicar mais em detalhes sobre o que nós temos de IHM, como que está o roadmap de desenvolvimento de tudo isso, todas as tecnologias que a gente está desenvolvendo, eu vou passar agora para o Gabriel, que está lá no Estúdio 2.
ele vai fazer uma apresentação para a gente sobre IHMs. É com você agora, Gabriel. Obrigado. Bom dia a todos. Quero me apresentar para vocês. Sou o Gabriel Muricy, gerente de produto na Siemens, responsável pelo portfólio de sistemas escadas, interface homem-máquina, que é o meu tópico aqui com vocês, computadores industriais e também de edge computing. Então, antes de começar, eu vou falar um pouco com vocês do futuro da visualização com interface em homem-máquina, mas antes de entrar diretamente no detalhe, eu quero lembrar vocês que a interface homem-máquina, ele é o que está se passando na máquina. Então, nós temos ali alguns inputs, sabemos o que está acontecendo na máquina, porque a máquina está dando ali, olha, estou com a velocidade tal, produzindo tanto. Então, a interface homem-máquina, ela está conversando com o operador. Então, essa é a função de uma interface homem-máquina. Então, antes de começar, eu quero passar por todo o portfólio aí para vocês. Então, eu vou começar ali pela Web Panel, que é a nossa IHM mais básica, que ela é um painel baseado em HTML5, que ela vem ali para fazer aquele casamento perfeito com a novidade que eu trouxe para vocês do View of Things, que é a IHM que faz aquele casamento perfeito, porque ela é a visualização baseada em HTML5. Lembra que ontem eu comentei com vocês sobre você desenvolver uma página web, e essa página web você utiliza ali toda a estrutura do Tia Portal para criar essa página web, e a Web Panel ela veio aí para somar e para cair como uma luva nesse gap que tinha na indústria de uma solução mais simples para aplicações mais simples. Então a Web Panel, nós temos ela de 7 a 15 polegadas, e vocês vão ver ali que ela já é muito semelhante ao meu próximo tópico, que é a Basic Panel, uma IHM muito consolidada de mercado. A gente sabe que tem uma base gigantesca da Basic Panel, e eu queria trazer para vocês aí algumas coisinhas aí da Basic Panel, que é uma integração perfeita com o Tia Portal. Ela tem aquela usabilidade com 1200 e 1500, e toda a integração perfeita ali no Tia Portal faz com que você ganhe tempo no desenvolvimento das suas telas, da engenharia, e isso a gente sabe o quanto é importante. Então, essa é a Basic Panel, uma IHM que vocês já conhecem bastante. Mas eu estou fazendo a construção indo do mais básico até chegar ali na minha Comfort Panel, uma IHM já bem conhecida no mercado, e vocês conhecem bem a Comfort Panel e os recursos que elas trazem para a gente, para as nossas máquinas, e eu quero comentar algumas coisas com vocês, porque a Comfort Panel, ela veio para aquelas aplicações que são complexas, aonde uma Basic Panel ali ficaria devendo algum recurso. A Comfort Panel, ela veio para solucionar isso. Então, eu gosto de lembrar que ela também tem a conectividade ali com banco de dados em SQL, a parte de trending, você precisa fazer um gráfico X, Y, então você tem ali mais recursos ali na sua IHM, na sua Comfort Panel. Outro recurso que eu gosto bastante, que é o Prof Energy. Vamos falar que você tem uma máquina muito grande, o operador tem que ir lá no começo da máquina, fazer um pequeno ajuste, e enquanto isso a IHM fica inativa. Ela não precisa estar operando, e aí a tela automaticamente ela se escurece, e ela escurecendo a tela, ela está economizando energia, por isso que é o Prof Energy. O ProDiag, que é outro recurso para fazer diagnóstico da sua máquina, e também a parte de receitas flexíveis, que nós sabemos que é extremamente importante. Mas o portfólio da Comfort Panel ele é muito grande. Como vocês estão vendo na tela, o portfólio da Comfort ele também inclui as Mobile Panel. Então, você não sabe o que é a Mobile Panel? A Mobile Panel são aquelas IHMs que, vamos falar, a gente precisa ter uma máquina onde tem 15 metros e você precisa andar de um lado para o outro. E aí seria interessante você ter ela na sua mão e ir
andando na máquina e fazendo algum tipo de setup, ou até mesmo ela tem aquele botão de emergência, para deu algum problema na máquina, botão de emergência parou. Então é mais uma IHM do nosso portfólio das Comfort Panels, fora os requisitos especiais, seja para ambiente que precisa ser lavado com uma Comfort Inox, seja um ambiente onde precisa ter um pedestal, ela já estar pronta para um pedestal. Então é uma IHM que tem um portfólio gigante. E caso você tenha dúvida, eu estou disponível depois para conversar com vocês sobre isso. Mas fazendo essa construção, quero trazer mais uma IHM para vocês, que é a IHM Unified. Não posso falar que ela é a minha favorita, mas é uma IHM que traz diversos recursos para a gente. E um dos recursos que eu gosto da Comfort Panel é que ela é uma IHM multitouch. Então ela vem trazendo essa novidade para o nosso portfólio. Ela é um lançamento do nosso último ano e muitos de vocês aí já começaram a utilizar nas suas máquinas por conta da campanha que nós fizemos, mas caso você não conheça, é uma IHM muito legal. Inclusive, ela tem diversos recursos, seja a usabilidade, que eu já comentei que ela é multitouch, porque ela tem uma tela capacitiva, ela tem a escalabilidade, que foi um ponto que eu toquei ontem com vocês, que é uma biblioteca comum, seja para você utilizar as telas da sua IHM no seu sistema SCADA, tudo sob controle no TIA Portal, preparada para o futuro, porque ela pode ali fazer o compartilhamento de telas com o seu sistema SCADA. E agora o ponto que eu quero levar, a cerejinha do bolo, que ela é um dispositivo Edge. Ela já é uma IHM preparada para a plataforma do Edge Computing, igual eu falei ontem com vocês. Então, mas eu não vou ter aquele risco da IHM ter o problema ali, tá rodando a aplicação dela, a runtime dela, as telas, e ela parar no meio. Mas antes de entrar no detalhe de como seria isso, eu quero lembrar como que era antes. Eu tinha um projeto das telas, e esses projetos das telas, onde a gente desenvolvia tudo dentro da engenharia, mas caso eu precisava de algo a mais, aonde eu fazia essas aplicações? Eu precisava pegar um outro equipamento, e esse outro equipamento eu levava para fora, seja um computador industrial, seja ali um gateway IoT, para fazer uma análise de KPI, alguma coisa, mas agora com a possibilidade do Edge Computing, essa IHM ela está trazendo todos esses recursos, mas ela não quer dizer que enquanto está rodando o aplicativo, se der algum pau na IHM, o aplicativo para de coletar esses dados. Isso não vai acontecer. E eu vou dar alguns exemplos de aplicativos que nós temos. Por exemplo, eu vou começar pelo Energy Manager, que é um aplicativo que eu gosto bastante, que ele faz a análise de energia, a análise de consumo da sua máquina. E esse análise de consumo, imagina que você tem um motor, onde ele tem o desgaste mecânico natural de rolamento, e ele começa a consumir mais energia. Mas ele atrelado ao Energy, ao Notifier, você pode entender ali aquele padrão de consumo de energia e com o Notifier fala, olha, o motor está consumindo o dobro do que ele geralmente consumia. Será que com o Notifier, que é um aplicativo onde ele manda um alerta, seja no seu smartwatch, no seu smartphone, você vai receber ali falando, olha, saiu fora do padrão o consumo desse motor. O porquê não fazer uma manutenção preventiva, trocando o motor, trocando um rolamento, um acoplamento, e isso faz com que você não perca esse motor por uma possível falha por conta desse aumento de consumo, e você também vai estar ali fazendo com que sua máquina produza ainda mais. E falando em produtividade, por que não fazer uma análise de KPIs? Então nós temos o Performance Insight, que é um aplicativo para fazer análise de KPIs. Você vai fazer ali a análise de KPIs da sua máquina, aonde você quer ver qual que é o OEE da sua máquina, que é algo que a gente fala tanto. Eu quero saber como que está a produtividade da minha máquina, fazer um OEE, mas nós já temos um aplicativo pronto para isso. Mas esse é um pouquinho do universo que eu já comentei com vocês ontem e que eu vou caminhar aqui para o final e falar, Rafa, explora um pouco mais aí com o pessoal esse universo dos aplicativos que tem trazido aí para o chão de fábrica. Pessoal, deixo meus contatos com vocês.
fico disponível aí para a gente conversar aí na feira e espero vocês lá. Rafa, continua aí com o pessoal que esse quadro vai ser muito legal. Poxa, Gabriel, muito legal essa possibilidade de criação de telas de HMs dentro do S7500. Poxa, fiquei muito animado assim com toda essa apresentação do pessoal lá do Gabriel. Você sabe que eu até notei que é View of Things. View of Things. Sensacional, muito bom. Muito bom. Muito bacana. E quando Legal. a gente fala de tecnologia, né, a gente acaba ficando empolgado aí com todas essas apresentações. Qual que é a demanda tecnológica que vocês veem dos nossos clientes? Legal, Rafa. Eu acho que assim, eu gosto sempre de trazer aquilo que os nossos clientes falam para nós. Eu acho que isso é muito legal. A nossa vivência, e talvez para algumas pessoas que possam... Alguns me conhecem já de longa data, alguns não, mas assim, eu já estou aqui na Siemens há 18 anos. Tenho né? certeza que a maioria conhece. Exatamente. E entrei assim sempre em vendas, e trabalhei em vendas boa parte da minha vida, inclusive dentro da Siemens, atendendo o canal de fabricantes de máquinas, né? E nessas nossas... cada vez mais vindas, né, Schmidt? Cada vez visitando alguns clientes, né, batendo esse papo com alguns caras, a gente vê que em alguns momentos as demandas elas puderam variar de acordo, principalmente quando a tecnologia ela foi avançando ao longo do tempo. Né? Então, sempre que vieram novas tecnologias, talvez surgiram novas demandas, novas situações, novos problemas, enfim, né? Mas, principalmente, um dos tópicos que está sendo bem discutido com a gente é a questão de diagnósticos. Então, assim, cada vez mais os clientes finais, principalmente, têm exigido bastante disso, e os fabricantes de máquinas têm buscado cada vez mais poder proporcionar aos clientes deles a questão de diagnósticos. Então, eles sempre nos pedem, poxa, nos ajudem a poder promover esse diagnóstico de uma forma fácil para os nossos clientes. Isso é algo que realmente tem sido uma demanda bastante crescente, né? E a gente falou um pouquinho dessa questão de aquisição de dados, etc. e tal. Então, isso cada vez mais tem se crescido por demanda, né? Outro ponto que é, claro, não tenha dúvida que é um dos mais importantes talvez nesses últimos, e sempre foi, e talvez sempre será, é a questão de eficiência. Então, a eficiência de máquinas, ela é sempre muito importante. E a gente está falando, talvez, principalmente de uma maior produtividade, nós estamos falando de uma qualidade de energia, então, cada vez mais, é sempre aquela coisa, né? Eu faça mais com menos, né? Então, é isso que talvez tenha sido bem procurado para nós. Então, eles têm buscado cada vez mais esses bate-papos conosco, essas reuniões constantes que a gente tem e ajuda nesse desenvolvimento, né? Acho que a palavra do momento é cocriação, né? Então a gente tem sentado cada vez mais com os nossos clientes para cocriar algo novo, e isso tem sido realmente bastante discutido, né? E colocado bastante em pauta. E claro, eu acho que não muito menos importante, né? Pelo contrário, acho que talvez os mais importantes aspectos que eu coloco é algo que o cliente sempre vai julgar, principalmente o fabricante de máquina. É a questão da qualidade e a questão da segurança. Eu acho que isso é um dos fatores que nós mais discutimos com os nossos parceiros. Primeiro, talvez isso que eu coloquei agora, talvez sempre vem na primeira discussão, porque ele sempre vai pensar muitas vezes por qualidade e por segurança. Então, quando nós começamos a desenhar um projeto de um fabricante de máquina, ele sempre vem pensar, primeiro ponto, a segurança, a qualidade com que a gente vai poder fornecer os produtos para eles, etc. e tal. Então, acho que esse tem sido as demandas que nós temos visto, né? De uma forma, claro que cada discussão com cada cliente ele tem uma forma de discussão diferente, né? Mas eu acho que a gente tem indo muito por esse caminho e essa linha de pauta. E, claro, nós como Siemens aí temos sempre muito prazer em sentar com os nossos parceiros e poder promover isso para eles. Muito bom. Você sabe que eu vou trazer um ponto aqui que a gente já até comentou sobre o tema do Covid. O Covid trouxe diversos desafios. Sem dúvida. E um deles foi que do dia para a noite todo mundo mudou o padrão de consumo. Então, todo mundo nas empresas trabalhando, no dia seguinte estava todo mundo em casa, mudando o padrão de consumo. E qual que é a resposta, né, que a indústria teve que dar, né? Foi absurda para ser flexível, né? Começar a ser mais flexível, os processos mais flexíveis, tudo mais flexível, né? Quando a gente fala do mercado de fabricantes de máquina, qual que é o entendimento de vocês sobre os desafios dos fabricantes de máquina na questão da flexibilidade?
Rafa, esse ponto que você trouxe, né, sem dúvida, eu acho que a pandemia acelerou muitos processos e acho que a mudança nos padrões de consumo ficou muito evidente, né? E a resposta que os fabricantes de máquinas, as indústrias de forma geral, tiveram que dar para atender essas novas demandas, elas tiveram que ser muito rápidas, né? Então, como que nós contribuímos com isso, né? Como é que a gente pode agregar, ou como a gente pôde agregar nesse processo? Acho que as nossas ferramentas, né, permitindo aí flexibilidade, as nossas plataformas flexíveis, conectadas, escaláveis, né? E permitindo aí ou a adaptação das próprias máquinas para atender esses novos padrões de consumo, ou mesmo o desenvolvimento de novas máquinas, sem dúvida, foram fundamentais e são fundamentais para que essa resposta possa acontecer no tempo necessário, né? Vide aí o que a pandemia fez conosco, exigindo aí respostas muito rápidas num tempo muito curto. Muito bom. Quando a gente fala de um passado não muito longe, a gente lembra que para montar uma máquina você precisava de diversas plataformas de software para conseguir, software e hardware para conseguir montar aquela máquina. E era sempre um desafio. Bastante grande. Né? Um desafio gigante, né? Quando a gente fala de TIA Portal, vocês acham que essa ferramenta está preparada para o futuro? Sem dúvida nenhuma. Acho que o TIA Portal ele foi um divisor de águas, né? Porque nós tínhamos realmente uma série de silos, diversos ambientes de programação para que você pudesse compor uma solução. E o TIA Portal justamente quebrou esse paradigma, trazendo tudo para o mesmo ambiente de programação. Então isso facilita muito em termos de engenharia, né, ganho de eficiência na engenharia, consequentemente redução do tempo, do time to market da máquina, por exemplo, no mercado, né, ganhos de custos, né, aumento de competitividade, sem dúvida nenhuma. Então uma ferramenta totalmente integrada, né, que permite você trabalhar as várias disciplinas no mesmo ambiente de programação, então toda a lógica de processo, a lógica de segurança, sem dúvida, é uma ferramenta fundamental para o OEM e permite, né, que toda essa flexibilidade e essa agilidade ocorra no tempo desejado, com o custo desejado, da forma adequada. Isso é uma coisa legal, assim, porque a gente começa a voltar em tempos mais antigos, né? E quando a gente ainda era de épocas de outras plataformas de software e tudo, né? Eu comecei, inclusive, aqui a carreira dentro da Siemens como vendedor, né? E atendia alguns clientes, e quando você chegava pro cara e ele falava, poxa vida, a dificuldade que eu tenho aqui é justamente o seguinte, ó, para todo tipo de produto, né, eu tenho um PLC é um software, o outro PLC é outro software, o outro PLC é outro software, o Drive também é outro software, sabe? A IHM é outro software. A IHM é outro software. Nada conversa com nada. Pô, nada conversa com nada, né? Então, literalmente silos, ficava... né? Então, isso era impressionante como realmente toda a questão do TIA, o conceito TIA, né, e o portal TIA veio para mudar toda essa parte de plataforma, sabe? Ou seja, realmente fazer essa integração, trazer essa facilidade, essa agilidade para a equipe de engenharias. Isso é um ganho fantástico. Ele é um ganho que, num primeiro momento, ele parece imensurável, mas você consegue mensurar ele de uma forma muito rápida e muito fácil. E isso eu posso dizer para vocês, assim, ó, é feedback direto de cliente quando a gente visita o cara. Que num primeiro momento, quando nós colocamos sim o portal TIA, houve sempre uma preocupação, poxa, e tudo que é novo ele traz desconforto, né? A palavra mudança ela já é desconfortável, com certeza, né? Com certeza. Mas é impressionante o quanto isso fez com que a gente hoje se posicionasse de uma forma muito boa perante os fabricantes de máquinas. Muito bom. Melhorando muito a experiência do time de programação, né? Do time de engenharia dos nossos clientes, né? Então o TIA Portal, sem dúvida, está preparado para o futuro. E vai conseguir continuar agregando por muito tempo aí para todos os nossos parceiros. Sensacional. E no Estúdio 2, a gente vai passar agora para a Bianca, que ela vai fazer a apresentação do TIA. É com você, Bianca. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafael, Rony, Schmidt. Eu estava aqui só acompanhando o bate-papo de vocês aí sobre o TIA Portal e voltei no dia de hoje para falar um pouquinho mais, adicionar um pouquinho mais de automação totalmente integrada nesse conceito e nessa discussão. Bom, para quem não me conhece, para quem não me viu ontem, eu sou Bianca Cerveira, eu sou gerente de produtos da área de automação aqui da Siemens, responsável pelo TIA Portal, pelo Simatic S7500 e pelas remotas ET200. Então, o meu desafio agora é falar um pouquinho para vocês sobre o conceito que está por trás do TIA Portal, né? Vocês
veem aí, inclusive, nas nossas comunicações, nas nossas conexões do LinkedIn aí, posts sobre o nosso evento, com a seguinte frase: conectados em todas as dimensões. Então, vamos entender o que tudo isso tem a ver com o conceito TIA, que é o que inspira todo o desenvolvimento por trás do TIA Portal. E essa frase, né, conectados em todas as dimensões, da onde vem esse conceito? Bom, vamos lá. Como vocês veem aí, né, nesse cubo, nós temos 3 dimensões diferentes que inspiram esse conceito de automação totalmente integrada. Da automação totalmente integrada, nós temos, em forma de produto e de solução, o TIA Portal. Então, vamos entender qual é essa primeira dimensão. Essa primeira dimensão de conexão é a de integração entre software, hardware e serviços. Quando eu falei para vocês no dia de ontem, né, mas vou repetir agora, o TIA Portal é um conceito que envolve software, hardware e serviços. Então, o Step 7 não é o Step 7 sem o S7200 ou sem o S7500, e o contrário também é verdadeiro. Quando nós unimos essa integração tão perfeita entre diferentes hardwares dentro de todos os softwares que compõem o TIA Portal, né? Essa é uma coisa que eu falo bastante. O TIA Portal não é um produto, ele é uma solução. O produto de software ali dentro é o Step 7, o InCC, os opcionais, as diferentes funções ali do TIA Portal são esses produtos de software. Tudo isso envolvido, né, com a área de serviços, inclusive, né, desenvolvendo-se um software e um caso de uso ali dentro, temos, né, conseguimos entender o que é realmente a automação totalmente integrada na prática. E como eu falei para vocês também, eu gosto de provar que tudo que eu estou falando é verdadeiro. E para isso a gente vai começar assistindo um depoimento muito interessante do nosso cliente San Martín. De antemão, eu já gostaria de agradecer a contribuição do nosso cliente e parceiro em trazer aí a experiência deles de uso com o TIA Portal. E depois desse vídeo a gente vai voltar para entender as 2 outras dimensões. Olá, meu nome é Thiago, trabalho na empresa Máquina San Martín, sou coordenador da engenharia de automação e hoje irei lhes falar um pouco sobre a nossa empresa e a nossa parceria com a Siemens. Agradeço o convite por poder fazer parte deste grande evento e poder compartilhar com vocês a nossa experiência e o nosso case de sucesso. Para nós da San Martín Brasil, este é um ano muito especial, pois estamos celebrando 45 anos. Foram muitos desafios, conquistas e crescimento durante todos esses anos. A unidade de Caxias do Sul, ela é a maior do grupo e atende os principais clientes do segmento de bebidas no Brasil e na América Latina. A San Martín é fabricante de máquinas que atende clientes do segmento de bebidas nas categorias cerveja, refrigerante, água mineral e sucos. Atendemos também o segmento de alimentos e não alimentos, para movimentação e final de linha, oferecendo soluções para paletização, despaletização, encaixotadora, desencaixotadora e envolvimento de pallets para produtos finalizados. Ano passado, em meio à pandemia e seguindo todos os protocolos da OMS, a San Martín desenvolveu e instalou, em tempo recorde, na Ambev Brasil 4 linhas de latas de alta velocidade e performance, consideradas as mais modernas do mundo. Nesses projetos, contamos com toda a automação Siemens, integrada a sistemas com robôs e visão, onde detectávamos desvio nos processos e os corrigíamos. Esta integração trouxe aos projetos muita confiabilidade aos equipamentos, diminuindo drasticamente a intervenção operacional e trazendo um ganho muito alto de eficiência para a linha. Em 2019, a lavadora de garrafa San Martín passou por uma reformulação de conceito, tornando a máquina mais eficiente e ecologicamente correta, diminuindo o uso dos recursos naturais, como por exemplo a água, onde tivemos a diminuição do consumo por garrafa produzida.
Neste desenvolvimento, tivemos um bom alinhamento entre as 3 áreas da engenharia: mecânica, elétrica e automação, onde o resultado foi ter uma máquina totalmente modular e padronizada. Acreditamos que a plataforma do TIA Portal, aliada à nova CPU 1500T, com a segurança integrada via ProfSafe, nos ajudaram a atingir este objetivo. Gostaria de compartilhar com vocês a nossa experiência com a ferramenta do TIA Portal. Como o próprio nome diz, a maior vantagem é a integração de todo o projeto de automação em uma única plataforma, onde temos o CLP, a IHM, drives e segurança conversando de forma harmoniosa dentro do mesmo ambiente de programação. Os recursos do TIA Portal, como as funções avançadas de ponteiros, diferentes linguagens de programação, a utilização das software units e a possibilidade de criar scripts nas EHMs para resolver funções complexas fazem com que podemos reduzir drasticamente o nosso tempo de engenharia, pois hoje podemos estruturar um programa de forma modular, onde a parte do hardware permanece intacta, mantendo um software padrão, e somente desabilitar os módulos caso não existam, usando a função do Reconfigure I/O Device. Os principais benefícios que conseguimos atingir utilizando os produtos Siemens e a plataforma do TIA Portal foram a padronização e a modularidade do software, reduzindo nosso tempo de engenharia, o uso das diversas ferramentas de linguagem de programação que nos ajudam a desenvolver funções avançadas e complexas, a padronização de componentes, diminuindo a quantidade de itens em estoque por parte da São Martin e para nossos clientes, poder oferecer aos nossos clientes tecnologia de ponta alinhada principalmente a atender às suas reais necessidades, e por último, a vantagem competitiva em projetos estratégicos. Pessoal, muito interessante ouvir na prática, né? Tudo que a gente fala aqui na teoria, tudo que os nossos colegas também, Rafael, Rony e Schmidt, estão falando aí, ainda mais de um cliente de tanto destaque no nosso mercado. Bom, voltando então às nossas 3 dimensões aqui, né, para a gente se conectar em todas essas dimensões, a segunda dimensão de integração é a integração entre tecnologia de informação e tecnologia de automação. Pessoal, a inspiração de desenvolvimento de funções do TIA Portal e tecnologias que o TIA Portal suporta vem da área de TI, vem da tecnologia de informação. A gente precisa ganhar a agilidade da área de tecnologia de informação para desenvolvimento de software no mundo da automação e por isso tantas novas funções opcionais e possibilidades no TIA Portal para desenvolvimento de software, retomando, né, o pilar de engenharia eficiente do TIA Portal, e também a necessidade de conectar, de implementar a convergência nas nossas indústrias, digitalizar as indústrias. Então, a área de automação tem que estar sempre muito conectada com a área de TI, né? Temos essa possibilidade aí dentro do TIA Portal, conseguimos gerenciar diversos protocolos de rede, gerenciar a nossa rede, né? Integrar toda a linha Scalance dentro do TIA Portal e trabalhar principalmente com segurança de dados, garantida desde o PLC até a última camada ali de TI que a gente está gerenciando dentro do TIA Portal. E também as tecnologias de TI que vêm para o campo. E isso traz para a gente a terceira dimensão de conexão aqui do conceito TIA, que é a integração do futuro da automação. Pessoal, o futuro da automação traz para a gente, para o campo, né, tecnologias de TI como computação de borda, edge computing, inteligência artificial, realidade aumentada, 5G. A gente precisa olhar para essas tecnologias do ponto de vista da automação e ter a possibilidade de implementar essas tecnologias no chão de fábrica também, né? Para a gente acelerar aí o processo de digitalização e a transformação das nossas fábricas em fábricas inteligentes, fábricas autônomas, olhar ali para o pós-indústria 4.0. Então,
O futuro da automação está garantido com o TI Portal, garantido com o S7500, com a tecnologia Simatic, com a tecnologia Scalance e com a integração de tudo isso. E é muito importante, né, quando a gente pensa no investimento, pensar sobre a garantia de futuro que a gente tem com ele. Vocês acompanham o nosso trabalho aí com o TI Portal e sabem que anualmente, o TI Portal se atualiza diferentes versões, né, mantendo 100% da compatibilidade de componentes e com as versões anteriores também, uma única licença para todas as versões do TI Portal. E é importante que a gente analise as tecnologias novas que estão vindo nas novas versões do TI Portal para que a gente consiga também atualizar e dar mais passos aí rumo à digitalização. Daqui a pouco eu vou voltar a falar um pouquinho mais com vocês desse mundo de software e desse mundo de simulação. Mas, por enquanto, eu quero deixar vocês com outro depoimento muito interessante, que inclusive fala dessa evolução do TI Portal e da garantia do futuro da automação, que é do nosso cliente e parceiro também, Pacmatic. O dia de hoje está recheado aí de cases, né, de clientes aí falando sobre toda essa teoria aqui de produtos que nós trazemos para vocês. Então, vocês conseguem enxergar aí como implementar e quais os resultados dessa implementação na prática também, né? O que deixa o nosso dia aqui muito mais especial. Então, eu agradeço e eu volto em breve. Deixo vocês aí com a Pacmatic. Meu nome é André Costa, sou gerente de engenharia eletrônica da empresa Pacmatic do Brasil. A Pacmatic do Brasil é uma empresa com 20 anos de mercado, é fabricante de máquinas e equipamentos voltados para a área de packaging, indústria dos mais variados ramos, indústria de área alimentícia, bebidas, automotiva, farmacêutica, entre várias outras. É uma empresa que está completando 20 anos de atividades e está em pleno crescimento. Meu nome é Luiz Gustavo, eu trabalho na Pacmatic há 10 anos, sou engenheiro de automação. Nós utilizamos uma ampla faixa de produtos da Siemens para tentar compor toda a automação do equipamento, né? Então temos CLP da série S7200, S7500 versão tecnológica. E também temos inversores G120C e drives V90 e S110. Utilizamos o equipamento da Siemens porque é um equipamento de alta confiabilidade e de alta inserção e aceitabilidade em grandes clientes internacionais. O TI Portal ele é um ambiente de desenvolvimento intuitivo e de fácil acessibilidade, onde a gente pode ter bastante performance para poder fazer o programa. O TI Portal ele está em evolução, assim como a Pacmatic está em evolução. Então, diversas versões do TI Portal estão sendo lançadas e cada vez a gente tem visto melhores aplicativos, melhores funcionalidades dele. O TI Portal ele realmente permite, às vezes eu quero aproveitar uma parte de um programa, tem bibliotecas em que eu consiga já otimizar a programação de maneira mais considerando em blocos, né? Existe um outro ponto que eu queria adicionar, que nessa parceria da Pacmatic com a Siemens, desenvolveu-se PacML e OMAC, que são padrões de programação altamente necessários no mundo todo, né? O que permite uma globalização da Pacmatic juntamente com a Siemens. Para mim, o principal destaque do software da Siemens e a solução Siemens como um todo é a alta confiabilidade, a facilidade de mexer no TI Portal. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer os parceiros da Pacmatic,
André e Luiz Gustavo e Tiago da San Martín, né, pela colaboração e pelos depoimentos aí, trazendo as suas experiências com as nossas tecnologias. E também gostaria de aproveitar e ressaltar um ponto que os colegas da Pacmatic citaram, da importância de investir numa plataforma que está em constante evolução, né? Então, uma plataforma que sempre vai trazer aquilo que há de mais moderno, aquilo que há de ponta em termos de tecnologia. Falando em futuro da automação, 3 dimensões da automação, hardware, software, serviço, TI com TA, Edge, AI. Tenho certeza que o TIA está realmente preparado para o futuro. Mas quando a gente começa a falar de hardware, que tipo de hardware a gente precisa para aumentar a velocidade, produtividade e eficiência dos nossos clientes? Uma coisa interessante, né? É inevitável falar do hardware, né? Não tem jeito. A gente vai sempre discutir um monte de coisa aqui, tecnologia, mas é importante ter um hardware com várias características que realmente sejam importantes aí para cada fabricante, né? Primeiro, que eu acho que é importante ter um hardware, que eu acho que inclusive os clientes sempre nos procuram, que é um hardware que tem uma alta capacidade de processamento. A gente sabe que dentro das indústrias e dentro das aplicações são as mais diversas possíveis, as mais simples ou mais complexas. Então, claro que é importante ter essa eficiência, né? Uma outra parte é aquilo que possa fornecer uma segurança integrada. E a gente falou tanto, e acho que foi um dos pontos que eu toquei bastante nas outras falas, que foi questão de segurança. Então é isso, cada vez mais eles têm buscado, né, a parte de seguranças integradas, né? E uma outra coisa importante que é os diagnósticos integrados. Então, se um hardware puder disponibilizar isso, não tenho dúvida que vai ser cada vez mais fácil, né, de utilizar eles, né? Uma coisa importante é a engenharia eficiente. Então, aquilo que seja fácil. Eu sempre comento com alguns nossos vendedores, nossos parceiros, enfim, o cliente usa aquilo que ele mais confia e aquilo que é mais fácil para ele trabalhar. Essa é basicamente um pouco daquilo, né? Então, aquilo que for mais fácil para ele trabalhar, não tenho dúvida, ele vai usar e, de certa forma, ele também confia. Então, acho que isso que é realmente uma forma interessante de se discutir, né? E não tenho dúvida que eu acho que busca, assim como a gente quando vai comprar um equipamento e vai pensar no hardware, então pensando numa CPU, por exemplo, eu vou pensar naquele notebook ou no computador de casa que nós vamos comprar, né, para nós, simplesmente, ou até mesmo quando a gente vai comprar um celular, etc e tal. Uma das coisas, e às vezes, muitas vezes, até por uma característica de engenheiros, né, vai pegar lá o equipamento, vai olhar lá, poder de processamento, né? Então você quer ver qual que é o poder de processamento daquela máquina, você quer comprar uma máquina eficiente, né? Claro, né? Eu posso até falar pelo meu filho, outro dia eu fui discutir com ele, porque ele queria comprar um computador para jogar gamer. E aí eu falei para ele, não, vamos comprar aquele. Não, pai, mas esse daí o processamento não vai rodar o jogo e tal. Eu falei, pô, né? Então acho que é um negócio importante. E uma coisa que eu acho que é importantíssimo, que eu acho que o parceiro olha bastante na discussão conosco, que é justamente o seguinte, ele vai montar uma máquina, vai disponibilizar essa máquina para o cliente final, e a pergunta que vai vir do cliente final para ele, legal, onde é que eu acho depois esse produto, né? Por caso eu preciso de uma reposição, eu preciso às vezes de uma ampliação, etc e tal. Então acho que vale destacar bastante aqui hoje a nossa rede de distribuição hoje pelo Brasil, que é realmente uma das, sem dúvida nenhuma, hoje com a nossa maior capilaridade. Então é importante salientar isso e não tenho dúvida que esse é um dos fatores que leva a uma decisão de um parceiro a utilizar um hardware nosso. Com certeza, Rony. Até porque o nosso país é gigantesco, né? Exatamente. E daí você falou bastante de poder de processamento. Eu não sei por que veio da minha cabeça o S7500. Puxa vida. Por que o S7500 é o hardware para máquinas complexas? O que os clientes enxergam de valor nele? Eu acho que ele consegue agregar numa única plataforma todos os pontos que o Rony ressaltou, né? Então, uma plataforma com capacidade de processamento altíssima, né, escalável, totalmente integrada, flexível, né, com uma ferramenta de engenharia extremamente eficiente. Então, tudo isso faz com que o S7500 ele se torne, de fato, uma ferramenta indispensável, né, para que seja a plataforma escolhida em termos de máquinas com alta complexidade. Esse, acho que é o resumo de todos os pontos colocados pelo Rony, na verdade. Muito bom. E daí a gente entra num ponto que é motion. Quando a gente fala de motion, qual que é o valor gerado de uma CPU com motion integrado?
Essa é uma questão assim que eu gosto até de discutir bastante, porque tive a oportunidade de trabalhar na Siemens em uma região onde tínhamos diversos fabricantes de máquinas que tinham a utilização também de motion dentro das suas aplicações, né? E o que nós víamos, talvez até num passado um pouco até, não sei se eu posso dizer distante, né? Mas enfim, no passado... Nem tão distante. Não tão distante assim, né? Nós víamos efetivamente os clientes trabalhando sempre de uma forma muito descentralizada, né? E aqui a gente falou bastante conceitos, e eu acho que a discussão que nós tivemos aqui foi sobre integração. A gente falou muito sobre isso, né? Então, o que eu vejo dentro do que nós vimos no passado era justamente o seguinte: trabalhos sendo executados de formas descentralizadas, né? Então, você tinha efetivamente uma parte de controle, de automação em uma CPU, e você tinha toda a parte de acionamentos de máquinas, com servoacionamentos, até mesmo com acionamentos em motores de gaiola, né? Sendo feitos exatamente de formas descentralizadas, né? E até mesmo por controles discretos, como até nos primórdios do PLC, né? Apenas com atuações discretas e não analógicas, né? E começou-se a discutir muito sobre isso, né? E como eram acionamentos muito complexos, acabavam sendo softwares muito particulares dessas empresas, né? E a gente via principalmente várias marcas diferentes numa mesma aplicação. E o cliente sempre achou, falando, poxa vida, eu gostaria de ter isso muito mais integrado, conversando com diagnósticos, etc. e tal. Então, eu posso dizer assim, porque foi uma aplicação de um cliente que nós tivemos uma experiência lá no passado, onde nós fizemos efetivamente uma inserção de uma CPU tecnológica, né? E essa CPU tecnológica é aquela que tem toda a parte de controle de movimentos de motion integrado nessa CPU. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito grande para o cliente, porque, como eu falei, você consegue aliar todas essas malhas de controle, de velocidade, etc. e tal, né, que hoje necessitam dentro de uma aplicação com servoacionamentos, e também toda a parte, né, de IoT, toda a parte, enfim, de controle de automação dentro de um PLC. Isso tudo dentro de uma plataforma única de software, como a gente já falou, né, a gente já discutiu. Então, eu acho que esse ganho da CPU tecnológica, ela é mensurável de uma forma muito rápida. E os clientes que eu tive a oportunidade depois de visitar, porque num primeiro momento foi numa época que eu até trouxe uma oportunidade, uma ideia lá, e depois a gente visitou com o cliente já com as máquinas funcionando, e hoje para ele, as nossas CPUs tecnológicas é um padrão de utilização. Hoje realmente ele já o colocou como default das máquinas deles, porque ele sentiu que ele ganha muito em velocidade, né? E outros aspectos mais que a gente citou aqui. Sem dúvida. Muito bom. Aí a gente falou de motion, e sempre tem um equipamento que ele é historicamente visto como um equipamento sozinho na fábrica, que são os robôs. Por quê? Porque o robô sempre tinha sua linguagem de programação, completamente separado dos outros equipamentos, como, por exemplo, o PLC, né? Então, você tinha que fazer a integração, era um tema bem complexo. Como é que você vê isso hoje, o TIA, com a integração com o robô? Como é que vocês conseguem me ajudar com esse tópico? Realmente, hoje o robô é uma realidade, né? Por todos os ganhos de produtividade, de segurança. E eu acho que dentro disso que o Rony falou há pouco, né, o robô passou a ser mais um componente que é também integrado dentro do conceito do TI Portal. Então, o TI Portal, com as suas bibliotecas, ele vai permitir a padronização das interfaces de parametrização, das interfaces de operação, no mesmo ambiente onde são feitos todos os outros controles, as outras lógicas de controle, seja lógica de controle, lógica de segurança, enfim. Então, dentro do mesmo ambiente, você não tem mais esse problema que você citou, né? A questão de você ter softwares específicos, separados, você consegue toda essa integração do robô dentro do ambiente onde você faz todo o restante da automação. Então, eu acho que esse é mais um grande ponto que faz aí com que o S7500 e o TI Portal tragam para... Sensacional. Isso historicamente foi separado, né? Agora a gente está juntando tudo. Então, realmente o programador ele consegue fazer o trabalho completo de uma linha complexa, com motion, com robô e todos os equipamentos necessários para uma máquina complexa. Mas para dar um pouco mais de detalhes sobre essas tecnologias, a gente vai passar para o Robson, que está lá no Estúdio 2. Ele vai falar um pouco mais sobre motion e robótica. É com você, Robson.
Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Estava aqui ontem com vocês em mais uma das nossas palestras e hoje estou de volta para falar um pouquinho mais de tecnologia. Meu nome é Robson Santos, especialista de produtos pela Siemens, e o meu desafio hoje é falar um pouquinho do universo de controladores Simatic dentro das aplicações de motion control e também os diferenciais de robótica que esses controladores empregam para uso ali no chão de fábrica. Antes de eu começar a nossa conversa aqui, eu vou fazer um convite para vocês assistirem comigo um vídeo de um dos nossos parceiros e clientes, que é a Pacmatic, que utiliza muito em larga escala um pouco dessas tecnologias que a gente vai citar agora. Atualmente a gente tem uma parceria com a Siemens, entre Pacmatic e Siemens, na linha de Motion. A gente atualmente usa 100% dos equipamentos eletrônicos Siemens nas nossas máquinas. O desenvolvimento foi feito com suporte total da Siemens nessa linha de equipamentos, os quais são controlados totalmente com tecnologia Motion, permitindo uma maior velocidade de produção nos nossos equipamentos e uma precisão geral aí de todo o processo. Esse processo exige parcerias com fornecedores que possuam o mesmo propósito que o nosso. É o caso da parceria Pacmatic-Siemens, parceria de longa data, que se estreitou nos últimos anos com o nosso atendimento das exigências do mercado, onde o emprego de altas tecnologias é uma premissa constante, né? Dessa forma, foi possível o aumento do portfólio Pacmatic, com novos equipamentos voltados para a área de embalagens, entre eles paletização, finais de linha em geral, entre outros. Com isso a gente ganhou muitos clientes, uma demanda muito boa na parte de velocidade de máquinas, entrega de tecnologia, e a gente cada vez mais está tendo sucesso no mercado com essa parceria. E nesse mesmo sentido de preocupação da Pacmatic, né, de termos como premissa o emprego de tecnologias em nossos equipamentos, também temos a parceria Siemens com aplicações de tecnologias da indústria 4.0, que é também uma necessidade real, né, e concreta já de atendimento ao mercado. Onde a Pacmatic cada vez mais está trabalhando para que a gente tenha esse acesso remoto fácil e prático e rápido, para que os clientes tenham tudo isso para se atribuir, né? Então a gente está trabalhando forte agora com a Siemens para que a gente tenha essas tecnologias em mãos e a gente consiga trabalhar cada vez mais o acesso remoto, evitar deslocamento, evitar custo excessivo. A Siemens tem um nome muito forte, uma marca muito potente no mercado, e isso acaba agregando para a marca Pacmatic. Atualmente a parceria entre Pacmatic e Siemens ela é muito boa. Nós temos uma entrega muito bem qualificada da equipe Siemens, tendo visitas frequentes, contato direto com o vendedor que atende a nossa conta. Isso é muito gratificante para a Pacmatic. Resumindo, essa parceria Pacmatic e Siemens, sem dúvidas, é uma parceria de sucesso. Bom, meu trabalho ficou até um pouco mais fácil aqui depois do relato dos meus amigos André e Thiago, que utilizam lá na Pacmatic muito do que a gente vai falar aqui hoje. Antes da gente abordar de fato ali o benefício dos nossos controladores, vamos entender o que são essas aplicações de motion control, né? E quais são elas também. As aplicações de motion control, elas estão relacionadas também ao movimento com que as máquinas precisam executar. Aqui, já nessa demonstração, a gente vê alguns desses cenários de movimentação. Posicionamento, came, que é a movimentação em 2 eixos, ou, por exemplo, cinemáticas.
Motion Control está associado à movimentação, está associado a sincronismo de eixo. Então, toda aplicação que precisa de um movimento preciso e também sincronizado com um segundo ou com um terceiro movimento é uma aplicação de Motion Control. Para ficar um pouco mais claro nas nossas mentes aqui, essas duas últimas aplicações aqui, como CAM ou cinemáticas, elas estão mais voltadas a um controlador específico do nosso portfólio, que é o E7500T, ou até mesmo uma outra variação desses controladores chamado Drive Controller. Vamos exemplificar com uma aplicação real aqui, uma máquina que eu trouxe nessa animação. O primeiro movimento da máquina é um movimento simples de posicionamento. O segundo é um movimento sincronizado, também de posicionamento, mas, por exemplo, de uma furação ou da marcação de um texto, ou uma furação em um produto ou um componente que está sendo fabricado ali nessa linha. E, por fim, a gente tem um robô de paletização ou de final de linha. Esse robô trabalha em sincronismo com a linha e trabalha em sincronismo com os seus próprios eixos. Todas essas soluções que estão sendo apresentadas aqui podem e são possíveis através do uso dos controladores Simatic E7500T. E isso vai levar a gente a pensar que essas aplicações vão ser um pouco desafiadoras também, mas elas podem ser simples se a gente olhar para um conceito que a Siemens trouxe para facilitar a engenharia que a gente utiliza dentro dessas aplicações. O conceito que eu vou apresentar aqui para vocês se chama objetos tecnológicos. Para quem está um pouco mais familiarizado com o universo Siemens e o TI Portal, isso não é tão novidade, mas os objetos tecnológicos facilitam muito a vida de um programador quando ele precisa trabalhar uma aplicação mais complexa de Motion Control, por exemplo. O que eu estou querendo dizer é que as soluções e as funções de Motion Control são simplificadas dentro de uma estrutura única no TI Portal, que é o objeto tecnológico, que vai cuidar do diagnóstico, mensagens de alarme, a interface entre o controlador e o acionamento, o inversor de frequência, por exemplo. Os objetos tecnológicos estão também associados a uma outra característica, que é o PLC Open, uma padronização de blocos de programação. O que isso significa, Robson? Significa que, se você utiliza hoje um outro fabricante de controladores que segue o padrão de blocos do PLC Open, você não vai ter dificuldade em implementar todo o seu conhecimento na tecnologia da Siemens, utilizando o conceito de objetos tecnológicos, porque nós também seguimos esse padrão chamado PLC Open. E tão importante quanto ter essas funções simples ou sofisticadas ou mais engenheiradas dentro de uma plataforma única e com um conceito que simplifica o uso dessas funcionalidades, é poder testá-las. A minha amiga Bianca gosta muito de abordar o tema de simulação e o TI Portal também é simulação para objetos tecnológicos. A gente consegue simular o funcionamento e o monitoramento desses objetos tecnológicos sendo aplicados de fato. Seja um objeto tecnológico para uma função simples de movimentação, como um posicionamento básico, ou um objeto tecnológico para uma função muito mais sofisticada de automação, como uma cinemática, um robô de 2 ou 3 eixos que já está pronto dentro do TI Portal e só precisa ser parametrizado basicamente. A gente está falando de robô e eu vou aproveitar para abordar mais um dos temas aqui da nossa conversa. Robótica também é Simatic. A Siemens traz para o mercado uma biblioteca que facilita a integração de sistemas robotizados e células robóticas dentro do controlador. A gente vê uma crescente muito grande na utilização de robôs dentro do chão de fábrica, seja na América, no Brasil, na Ásia. Isso já é uma realidade
e não tem volta. Sistemas robotizados podem ajudar na transformação digital de qualquer indústria e alavancar a performance dessas empresas. E quando a gente olha para essas aplicações com robôs em fim de linha, início de linha, existe um grande desafio relacionado. Como que eu trabalho diversos fabricantes de robô e diversas tecnologias e diversas ferramentas de uma forma mais simples? Afinal, é difícil imaginar que um processo produtivo vai ter só um tipo de fabricante de robô. Se eu tenho muitas ferramentas, consequentemente eu também terei diferentes hardwares para controlar e programar esses robôs. A Siemens traz um conceito um pouco diferente para esse universo de robótica, que é um conceito chamado Simatic Robot Library. O que isso significa? A gente padronizou a conexão e a conectividade com esses robôs de diversos fabricantes para que o programador possa agora, utilizando o TIA Portal, um controlador E7500 e uma IHM da própria Siemens, fazer tudo o que ele fazia no passado com controladores dedicados e específicos de robô. Toda a programação é feita no TIA Portal, a interação com esses sistemas robotizados é através do E7500, não necessariamente o T, mas o S7500 padrão, e utilizando uma biblioteca que nós chamamos de Simatic Robot Library. É um conceito bastante inovador e muito interessante, que facilita demais a vida do integrador de sistemas ou do fabricante de máquinas e até mesmo do cliente final, porque a gente coloca dentro de uma interface única e padronizada a interação com esses sistemas robóticos. Um especialista de automação que já está familiarizado com o uso do TIA Portal e os nossos controladores vai ter pouquíssima dificuldade para parametrizar ou programar um robô de início ou de final de linha. Essa biblioteca está ganhando cada vez mais aderência no mercado e cada vez mais participação dos fabricantes de robô. Para isso, eu convido você a entender um pouco mais da biblioteca Simatic Robot Library, que traz aí a integração com o TIA Portal, já disponível com muitos fabricantes de robô. Eu agradeço muito a participação de vocês e devolvo a palavra para você, Rafa, aí no estúdio. Obrigado, Thiago, por esse incrível depoimento aí de todos os ganhos que vocês tiveram com o Motion na Pacmatic. E bom, a gente falou muito sobre Motion, comparamos o passado com o futuro. E quando a gente começa a falar de segurança em máquina, como é que era no passado? Como é que é hoje? Um monte de painel separado, aqueles relézinhos. O que vocês acham, né, da segurança integrada com a automação? Legal, eu acho que, como eu tive a oportunidade também de falar nos outros blocos aqui, eu acho que a primeira coisa que a gente discute com um parceiro é o tema segurança. Eu acho que isso realmente faz com que tenha uma discussão de alto nível dentro de um fabricante de máquina, né? E aí, não tenho dúvida que a gente vai voltar um pouco da discussão e lembrar lá do passado, né? Onde nós víamos tudo de forma realmente descentralizada. E você visitava, né, os fabricantes de máquinas e você entendia, muitas vezes até mesmo por um pouco de resistência ou até mesmo pelo fato da desconfiança, se essa pode ser a palavra, né, de que eles enxergavam essa questão dos dados de segurança e os dados de automação de uma forma totalmente separada, né? E isso, ao longo do tempo, ele foi se mudando, né? Então, ele foi se alterando e agora, o que a gente tem visto nas aplicações, nas discussões que a gente tem, é cada vez mais frequente os clientes já terem uma oportunidade de trabalhar com algo muito mais integrado entre realmente a parte de automação, de dados discretos, ali de máquina de automação e os dados de segurança, trafegando inclusive todos eles dentro de uma rede de Profinet ali com todos os dados de segurança. Isso que eu acho bem legal. E aí remete um pouco, né? Eu queria também fazer uma observação, contar uma partezinha de uma oportunidade, um caos, né? É sempre bom, a gente gosta de contar causos, né?
mas nessas nossas andanças a gente vê bastante causos assim, e era muito isso que o cliente ele enxergava. Visitamos um cliente lá atrás e ele tinha realmente essa aplicação totalmente separada. Primeiro ele tinha 2 problemas, eu diria, né? O primeiro problema era justamente ele tinha uma comunicação entre a parte de acionamento dele, o servo dele que estava com bastante problemas, e ele gostaria de ter essa solução. E aí quando nós visitamos ele, começamos a conversar, poxa vida, mas por que você usa esse PLC de segurança de forma separada? Por que a gente não pode fazer uma integração completa e utilizar um PLC de segurança, né, junto para fazer inclusive esse comando já com a parte de servomotor e servoacionamento, todos inclusive em rede, porque os nossos servoacionamentos, né, da linha V90, etc e tal, também possuem já a parte de segurança. Então, poxa, por que não podemos integrar tudo isso dentro de uma CPU e tal? Então, essas foram as mudanças que a gente começa a perceber que já acontecem hoje na indústria. Isso é que é o mais importante a gente salientar. Então, acho que essa é a parte de segurança que a gente começa a perceber bastante movimentos nos clientes, né? Não, sem dúvida. Eu acho que as CPUs F são uma outra quebra de paradigma, né? Esse ponto que o Rony trouxe de integrar tudo dentro do mesmo controlador, né? Mais uma vez dentro do mesmo ambiente de programação. E um ponto muito importante, né? Você conseguir simular e validar as lógicas de safety dentro desse mesmo ambiente de programação, utilizando, por exemplo, o PLC Sim Advanced. Então é um outro ganho muito grande em termos de tempo, otimização de engenharia, segurança, porque você vai estar validando tudo isso, simulando de forma antecipada, antes de descarregar na própria CPU, e traz, sem dúvida, uma competitividade, porque tudo isso se traduz em menos tempo de engenharia, menor tempo para levar a máquina para o mercado, e uma competitividade muito maior. Sensacional. E é exatamente isso, né? A gente sai de uma segurança onde quem era o responsável era o eletricista. Sim. Exato. Para o responsável da parte de segurança ser o time de automação, né? Cuidando de todas as disciplinas da máquina, né? E validando aquilo tudo. Para fazer uma apresentação mais técnica sobre esse tema, eu vou chamar no Estúdio 2 o Vitor, que vai falar sobre segurança de máquinas. É com você, Vitor. Obrigado, Rafa. Pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Sou gerente de produto aqui na Siemens, cuido de algumas linhas de produtos de automação, entre elas o E7200F, de fail-safe. E é justamente sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre segurança funcional de máquinas, adequação de máquinas a NR12. Então, é cuidar da integridade física do operador e da máquina. Para isso, eu trouxe uma jornada aqui de como se tornar um Safety Hero. E eu trouxe um vídeo aqui para a gente exemplificar e a gente já volta a falar dos passos para se tornar um Safety Hero. Muito legal, né, pessoal? Então, até mostrando aqui os passos que a gente viu ali, a gente vai trabalhar um pouco em cada passo. E aqui o passo número 1, eu vou falar de avaliação de riscos e o trabalho estruturado. Então, a gente está falando aqui o quê? Você tem sua máquina, você precisa analisar, então, todos os limites daquela máquina, entender quais os riscos, os possíveis danos que pode causar. Então, você tem que entender a gravidade, qual a probabilidade dessa falha acontecer. E aqui eu vou partir do princípio que essa etapa já está concluída. Então, a gente já começa concluindo essa etapa da análise da máquina. E aqui eu queria trazer para vocês aqui um cliente nosso, um cliente fictício, né? Então, eu trouxe um OEM, fabricante de máquina, que é dos sócios Peter Walsh e Mary Field, que eles têm a empresa Walsh & Field. Essa empresa é responsável pela fabricação de máquinas de envase, certificadas em normas de segurança.
Então, esse cliente ele nos procurou justamente para atender aqui o segundo passo, que é o design de funções safety. Então, o que ele trouxe para a gente? Vitor, como que eu especifico o melhor hardware para a minha aplicação? Qual o hardware ideal para fazer essa adequação? Nesse sentido, a gente entra no segundo passo, design de funções, onde a gente vai falar aqui principalmente de medidas técnicas, entender o que pode ser feito naquela máquina, seja colocar um invólucro, um botão de emergência, uma chave de segurança. Então, é entender todos esses limites e especificar o hardware que vai fazer essa automação. E para isso, a gente tem aqui algumas soluções nossas, que antes de apresentar ao cliente, a gente precisa entender o contexto dessa máquina. Então, o nosso cliente, o Wash and Fill, ele tem 3 máquinas, 3 unidades que formam a solução dele. A solução de máquina lavadora, a máquina de envase, propriamente dita, e a máquina de empacotamento. Então, são 3 unidades e o nosso cliente nos trouxe que ele precisa de uma solução end-to-end. Ou seja, uma solução que uma única plataforma consiga atender todas as 3 unidades. E o que a gente sabe também é que essas máquinas elas são todas automatizadas. Então, tem drives, tem rede. Então, com tudo isso em mente, a gente traz as possibilidades de aplicação para esse cliente. O que a gente tem hoje de safety? Pessoal, no nosso portfólio, a gente tem os relés de segurança, são relés parametrizáveis para funções menores de segurança. E como vocês podem ver aqui no eixo X, a gente vai subindo o grau de complexidade que a gente consegue aplicar na máquina. E aqui eu chego nos controladores com fail-safe integrado. Então, eu não estou falando de um controlador que é apenas para fail-safe, eu falo de um controlador que faz as funções standard da máquina, mais as funções de fail-safe. Você não precisa adicionar um controlador adicional. Então, até uma outra regrinha também de ouro, a gente está aqui na coluna Y, a gente tem o número de funções de segurança. Então, por uma regrinha de dedo, acima de 6, o controlador já é um custo-benefício interessante. Então, foi definido então que vamos utilizar um CLP com um fail-safe integrado. E aí, nesse sentido, o que a gente traz de benefício? O que isso traz de benefício para o cliente? A gente tem uma única plataforma, que é o TIA Portal, que vai atender tanto para os sistemas menores quanto para os sistemas maiores. Então, eu falo aqui do E7200, que vai atender uma unidade menor, que tenha menores números de funções de safety, e subindo o E7500 para aplicações mais complexas, como, por exemplo, um controle maior de drives também. Então, você tem uma única plataforma que vai atender diferentes sistemas e tudo integrado com o CLP, periféricos, os I/Os no caso, os drives e também a parte de rede, Profinet, ProfSafe. Então, tudo numa única plataforma traz os benefícios de diagnóstico que eu acho que eu nem preciso comentar. E a parte de fiação também. A partir do momento que você usa CLP e fail-safe, você diminui também toda aquela fiação necessária para a sua automação. Bem, pessoal, com isso eu concluo aqui a segunda etapa. A gente está na metade dos passos de se tornar um Safety Hero, de entender o que é necessário para se tornar um Safety Hero. E aqui eu venho para a cereja do bolo, que é a implementação com Simatic. Então aqui eu vou falar do TIA Portal. Não vou conseguir explorar muito, porque a gente ficaria aqui a manhã inteira falando dos benefícios do TIA Portal, mas eu vou trazer alguns pontos que são relevantes para a gente entender o nosso cenário. Então, a empresa Wash and Fill nos trouxe um outro ponto que é de observação deles. Então, eles pediram um requisito adicional. O que acontece? Como a gente falou, eles têm 3 máquinas diferentes, máquina de lavadora, máquina de envase e máquina de empacotamento. Porém, alguns clientes, como a cervejaria Duff, aqui no nosso exemplo, ele quer apenas 2 unidades. Ou seja, o que acontece? Ele tem diferentes variantes de máquina, onde é necessário uma engenharia para cada unidade, cada variante, uma manutenção de software diferente, uma especificação de hardware diferente. E o que a gente consegue trazer dentro do TIA Portal? A gente tem um opcional chamado Option Handling, ou conhecido também como Configuration Control. O que acontece? Quando você faz essa engenharia dentro do TIA Portal, você vai fazer uma única programação da sua unidade máxima. Vamos pensar na variante máxima que tenha todas as unidades. Você faz essa programação da variante máxima, certifica, valida a sua aplicação, e a partir do momento que você tem outras unidades, outras variantes, simplesmente com um ou 2 cliques você desativa ali um bloco não necessário para aquela aplicação, um hardware não necessário. Vocês podem ver aqui que na variante 2, a gente tem o drive, por exemplo, e não está sendo incluso. Então, simplesmente você tira todo o software relacionado ao drive e tira também o hardware da sua especificação. Perfeito.
Pessoal, e assim, eu acho que mais interessante do que eu estar falando para vocês é trazer um cliente e falar o que, de fato, ele enxergou como benefício na empresa. E aqui a gente tem a Menz e Gasser. A Menz e Gasser, assim como a Wash & Fill, é uma empresa também que fabrica máquinas de envase. E eles vão trazer, no mundo real, o que isso trouxe de benefício para eles. CFT is a group of companies that provide solutions and products in the food and beverage sector. The packaging department provides complete packaging plants, and in particular, it provides services for planning and construction of rotary bottling plants. I am responsible for industrial automation at Menz & Gasser, and I oversee all new projects from a technical perspective in relation to automation and the application of new technologies. The safety features that we expect from this machine would certainly not be possible without the new technology that was provided by Siemens. For us, it is very important to guarantee that the operator can work safely with the protective housing open. The safe limited speed feature is very important for the operator, since it allows him to operate the machine even if he is inside the protective housing itself. And extended features that are guaranteed by C-Motion from Siemens ensure that the machine is highly user-friendly. We originally intended to use different brands of equipment to achieve automation. One system would be installed inside the control box, and another would be installed inside the plant itself. By transitioning to the Siemens solution, we've been able to use a single brand, and this has allowed us to fully integrate all of the components, both in terms of logic functionality and safety. The basis of everything is definitely Profinet, and in particular the ProfiSafe protocol, which has allowed us to achieve considerable savings in terms of cabling and working hours for planning and commissioning. The use of safety by Siemens therefore allows us to simplify the deployment of the machine and the rollout of the plants. We are talking about the PLC 1500F, the peripheral ET200SP failsafe I/O modules, the drive that is the G120 Synamics with the STO feature, or S120 Synamics with the STO SOS feature and safe limited speed. Therefore, our cooperation with Siemens has worked out optimally. Thanks to the TIA portal, we managed to reduce the number of working hours that are required for planning when developing a machine by about 30%. Legal, né? Não falei que seria melhor o cliente falando. Então, pessoal, assim, o que a gente traz assim de resumo para essa parte de implementação, né? Tudo está relacionado ao TIA Portal. Vocês podem ver nesse slide que a gente tem aqui, eu trouxe um resumo mesmo de 6 funcionalidades dentro do TIA Portal que nos auxiliam nesse processo de adequação de máquina NR12. Então a gente está falando aqui de integração de hardware e redes. Então você tem o CLP, você tem o Drive, você tem o ProfiSafe, o perfil do Profinet. Tudo na mesma plataforma. Isso economiza, obviamente, esforços de engenharia, economiza seu tempo. A gente fala sempre em 30% de economia de tempo de engenharia. A gente passa para os blocos certificados. Vale lembrar que no TIA Portal existem blocos prontos, ou seja, você tem um botão de emergência, eu trago um bloco que já está pronto dentro do TIA Portal, um bloco que já está certificado, já está validado, e eu consigo estar economizando esse tempo, por exemplo, até de certificação da minha aplicação. A gente desce aqui para o Option Handling. Option Handling, como a gente comentou, traz essa flexibilidade de você certificar uma única máquina e estar adequando de acordo com a necessidade. Lado direito, transparência operacional. Pessoal, diagnóstico automático. Você tem o IHM, você traz tudo para o seu IHM, você tem ali uma detecção da falha muito mais rápido e consegue atuar naquela falha sem que tenha danos maiores, né, à sua produção. Aqui embaixo a gente fala do test suite. O test suite eu vou falar muito aqui no nosso quarto e último passo. Já falo um pouco melhor sobre os cenários. E por último aqui o Safety Programming Guideline. O que é o Safety Programming Guideline? Então, se trata justamente de um guia que vai te auxiliar a você criar seu programa. Você tem mais eficiência no seu programa, né? Então, a gente recomenda fortemente vocês utilizarem esse manual. Pessoal, com isso, a gente chega aqui na quarta e última etapa. Então, vamos recapitular. A gente fez análise de risco da máquina, entendeu quais os possíveis erros encontrados naquela máquina, possíveis acidentes que seja acontecer.
Nosso objetivo vai ser mitigar esses erros, né, esses riscos. Obviamente, a gente não vai tentar chegar a zero, mas é chegar num nível aceitável. Então, a gente faz essa análise dos riscos, a gente fez toda a especificação do hardware, entendeu ali como adequar ele, fez a programação, entramos no Tia Portal. Aqui a gente, obviamente, não trouxe nada muito a fundo, mas dentro do Tia Portal a gente entendeu os benefícios de estar utilizando essa plataforma. E agora a gente vai para o último passo, que é justamente validar tudo o que foi feito. Então, aqui é realmente entrar no hardware físico, abrir o painel ali, entender se a fiação está correta, se está tudo energizado. Ir para o mundo do software, entender o nosso software, e aí a gente pode começar essa validação no mundo virtual. Para isso, como eu falei um pouco atrás, a gente tem o Test Suite. O Test Suite ele funciona como uma simulação de cenários. Então, vamos pensar aqui de uma forma didática aqui para comentar isso. Por exemplo, eu tenho um cenário que o botão de emergência esteja igual a 0, um feedback de um micro de porta esteja igual a 1 e o modo de operação esteja no modo normal. Então, assim, considerando esse cenário, o que eu espero da porta de segurança? Que ela esteja travada. Então, eu coloco porta de segurança travada. Simulo aquele cenário. Se atingiu o que eu esperava, pessoal, tudo ok, documento aquilo. E isso é muito importante quando a gente fala de safety. Documentação, estruturação e padronização é sempre muito importante desde o início do nosso passo 1. Então, você consegue gerar documentação via o Test Suite e consegue estar levando essa documentação, por exemplo, para o mundo real, fazer esse teste depois no mundo real. Então, documentar, fazer as anotações ali são necessárias para o operador, que muitas possíveis riscos ali você não consegue colocar dentro do cenário de teste, né? Então, você faz essas observações, pessoal, pronto, está tudo validado, tudo certificado, você tem uma máquina pronta para esse mundo. E assim, além de trazer ele num slide aqui, eu trouxe essa máquina para a gente. Então, eu tenho aqui uma máquina adequada NR12, que seguimos os 4 passos para cumprir as diretrizes de segurança de máquina. Então, é uma máquina com segurança funcional. E, pessoal, assim a gente chega até o fim aqui da nossa apresentação. A gente chega aqui, a gente entende o que é necessário para se tornar um Safety Hero. Estou no stand, a gente tem especialistas também de safety que podem nos ajudar, podem te ajudar, tragam seus problemas, tragam a necessidade que vocês têm da máquina de vocês. A gente vai estar auxiliando. E por isso eu concluo, pessoal, agradeço. Eu queria chamar agora um vídeo, inclusive, que a gente fez com o nosso cliente San Martín. O Thiago, ele trouxe alguns detalhes, vocês viram o vídeo dele inicialmente, aqui ele fala um pouco mais do portfólio, inclusive do safety, como foi aplicado aqui, um cliente nosso local, né? Então, pessoal, é isso. Fico por aqui, até mais. A parceria entre San Martín e Siemens efetivamente aconteceu a partir do ano de 1996, com o desenvolvimento de uma paletizadora de pacotes para latas. Desde então, a Siemens deixou de ser somente um fornecedor para se tornar o nosso parceiro de negócios, nos apoiando a desenvolver novas tecnologias com seus produtos e serviços. Acreditamos que esta parceria duradoura se dá devido aos objetivos comuns entre as duas empresas, que é poder oferecer aos nossos clientes finais soluções inovadoras, confiáveis e que sejam acima de tudo competitivas. Atualmente, em nossas máquinas, aproximadamente 60% dos componentes são Siemens, onde utilizamos desde a parte de potência, como disjuntores, contactores, indo para a parte de periféricos como os botões, conectores, cabos de rede, fontes, UPS, switches e por fim a parte de controladores da família 1500T com safe integrado, servomotores, drives da família S120 e HMs da família TP Comfort. Falando agora um pouco sobre as famílias dos controladores S7 1500 com safety integrado, que são nosso padrão atual, percebemos uma melhora significativa na robustez e no tempo de processamento, onde, para atender às nossas aplicações em máquinas de alto desempenho e velocidade, precisamos de tempos de scan muito baixos para realizar funções integradas a outros sistemas e sincronismo de servomotores de maneira confiável. Outro ganho que tivemos foi a utilização do cartão de memória do CLP para expandir a memória do programa, nos proporcionando o desenvolvimento de um software padronizado. Outra vantagem importante é a utilização da segurança integrada,
agregado aos módulos de ET200S. Quando migramos para este novo conceito, descentralizamos todo o sistema de segurança do painel principal, onde tivemos ganhos na modularidade da máquina, conseguindo reduzir o cabeamento físico, o tempo de instalação em campo, nos permite extrair maior informação para diagnóstico de falhas e trouxe maior confiabilidade e disponibilidade aos sistemas, devido a estar totalmente integrado, principalmente na parte dos drives, onde utilizamos a função ProfSafe implementada. Acreditamos que a Siemens e seus produtos estão preparados para o futuro e a conectividade que a indústria 4.0 exige. Nós da San Martin, por sermos integradores de linha, está no nosso DNA a integração com inúmeros equipamentos de terceiros. E a conectividade é o principal pilar para que isso aconteça. Temos disponíveis nos CLPs da Siemens toda a conectividade que precisamos, como protocolos do tipo ISO TCP, LCOM, Multiget, IO Device, Profinet, OPC-UA, conectividade direta com PLCs de outras marcas sem necessidade do uso de gateways e a conexão direto com a nuvem. Outro ponto a se destacar é o acesso remoto aos equipamentos instalados em campo, onde a exigência e a procura por esta modalidade se intensificou principalmente após a pandemia. Tivemos uma experiência recente com o uso do Cinema RC, para acesso remoto diretamente da nossa engenharia aos equipamentos em campo, onde nos trouxe maior agilidade no atendimento na solução de problemas e no custo de logística de deslocamento aos recursos. Obrigado, Siemens, por essa parceria. Muito obrigada, Vitor. E já eu quero ouvir também a opinião do Rafael, do Rony e do Schmidt sobre tudo que você trouxe aí na sua apresentação. Nós vamos fazer agora uma pausa para o intervalo, mas antes eu quero saber, você está participando do chat, respondendo o quiz para garantir participação no nosso sorteio no final do evento? Vamos lá, gente. E aproveita também o intervalo para postar nas redes sociais uma foto sua usando o filtro do evento. Para você baixar o nosso filtro, você encontra um botão na nossa plataforma. É muito simples. E não esquece também de usar a nossa hashtag VirtualFATourBrasil. Combinado? Vamos lá, hein? Quero ver todo mundo postando a sua foto. E já a gente volta com o nosso time de especialistas que vão trazer muito mais conteúdo bacana para você. Até logo mais!